Graça e paz, meus amados irmãos. É com muita tristeza, né? E dor no meu coração que eu estou aqui hoje para deixar essa live. Ontem foi um dia muito difícil. Não consegui fazer gravação, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas quando nós pegamos um serzinho na nossa mão, com 2 meses de idade, né? E traz para nossa casa, para criar, a gente cria um amor tão grande por eles, e eles pela gente, que é como um filho, né? Tem muitas pessoas que não acham assim, mas eu e milhares e milhares de pessoas acham. E assim foi o Toby na minha vida, na vida do meu filho. E de todos aqueles que passaram por nós, na nossa casa, aqueles que me visitavam, aqueles que conheceram o Toby. Então, eu não consegui gravar ontem, porque eu amo demais. E ele, infelizmente, aconteceu um acidente com ele na terça-feira de manhã, mas eu só fiquei sabendo ontem, que meu filho não teve coragem de me falar. Mas a palavra do Senhor é muito justa. E a palavra de Deus fala que Deus avisa os seus servos. De alguma forma ele avisa a gente, e a gente parece que não fica atenta, né? E eu amanheci a semana muito triste, e na terça-feira perguntei para o meu filho como é que ele estava, como é que estava a Soraya, que é a minha neta, e como estava o Toby. E ele disse que estava tudo bem. Depois ele mandou um áudio para mim, eu falei que minha filha, o Rinaldo, não está bem. Eu conheci pela voz, aconteceu alguma coisa, ele não quer me falar o que foi. E aí foi terça, foi quarta, foi quinta, foi sexta, eu só falando do Toby, vendo vídeo, assim, sabe, que eu gosto muito dos animais, eu gosto muito, muito, de todos, ali no meu serviço. Tem uns que a gente vê desde pequenininho, eles passando na rua, e eu levo água para eles, eu dou comida a eles, sempre que eu posso, sempre que dá eu estou ali. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é notória, ela é verdadeira. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor do homem se esfriaria muito, em todos os aspectos. E nós temos vivenciado isso. O amor das pessoas, pelas pessoas, quantas reportagens a gente vê, né? No noticiário, pessoas esquartejando outra pessoa, pessoas arrancando os pés dos bichinhos, dos animais, arrancando, né? Só por maldade. E essa noite, essa hora de hoje, eu quero agradecer a Deus. Talvez você não vai entender essa live, talvez você vai dizer, mas por quê? Porque é muito difícil a gente amar e perder. E o Toby foi atropelado, né, na terça-feira. Ele costumava sair, mas ele voltava. E meu filho já tinha esse costume, ele assoviava e ele vinha correndo. Eu achava muito bonito. Ele vinha correndo, né? Quando ele estava comigo, eu chamava e ele vinha. Mas eu não gostava de deixar ele só, não. Eu sempre ia com ele. E na terça, ele, como já estava de costume, né? Ele ia e voltava. Aí, quando ele foi, ele demorou. E o meu filho achou que ele demorou. E foi atrás e não achou mais. Aí pessoas falaram que tinham visto um cachorro atropelado, né? No mesmo dia. Aí ele foi na casa ali no condomínio, ali na Redondeza, e viu um vídeo. Conseguiram pegar um vídeo de um carro branco atropelando ele. Só que aquela pessoa que atropelou ele não deu socorro para ele. E outras pessoas que passaram encostaram ele, assim, né, mais para perto. E aí veio um carro preto e parou e levou ele. Eu imagino, quero acreditar que ele está vivo. Eu não sei aonde, mas eu quero acreditar que ele está vivo. E quero acreditar que Deus é um Deus tão poderoso, e Deus é poderoso, que vai nos dar notícia dele, que vai fazer essas pessoas trazer ele de volta. Ou voltar naquele lugar, de alguma forma. Deus tem a forma de trabalhar na gente, né? Ele tem a forma de mostrar para nós que ele é Deus. Porque eu tenho certeza que aquele casal não ia parar ali e pegar ele com tanto cuidado, como a gente vê nas câmeras, pegando ele e colocando dentro do carro deles, no banco de trás. Só se fosse o próprio dono. Se fosse eu, ou se fosse meu filho, que tivesse visto ele ali morto, a gente teria abraçado ele
e teria trazido ele no colo para casa. Mas uma pessoa que pega um animal assim na rua, esse cachorro tem que estar só machucado, né? Eu acho que quem ouvir essa live, que ama os animais, que ama, que tem um bichinho de estimação. Eu não gosto nem de dizer um bichinho, mas ele realmente é um bichinho, né? Mas a gente ama tanto que a gente pensa que é uma pessoa. Ele ia fazer 9 anos agora em abril, ele vai fazer 9 anos agora em abril. E eu quero acreditar que ele está vivo. Vivo com essa família, com esse casal que pegou ele. Eu quero acreditar que esse casal não pegou ele só para dizer que pegou. Eu quero acreditar que eles pegaram ele e levaram para casa e estão cuidando dele. E que quando ele ficar bom, esse casal vai trazer ele de volta naquele mesmo local. E ele vai direto para casa, porque ele faz isso. Então, meus amados irmãos, eu quero, no máximo aqui, deixar uma palavra, né? E bem rápida, porque o tempo não espera. E hoje a gente está tão corrida, a gente não quer mais ouvir as coisas, né? As pessoas não querem mais ouvir. Tem sido tão difícil falar da palavra de Deus, ou falar de alguma coisa que as pessoas só gostam de ouvir, ou compartilhar, ou curtir, quando é coisas vãs, quando é coisas banalizadas. Você vê que logo, logo alcança multidões, né? Mas quando você vai falar da sua dor, do seu amor, ou da palavra de Deus, é muito difícil, né? E aqui eu pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu aqui no livro de Ezequiel, 33, que fala assim, o contexto vai dizer assim, o ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta, né? E eu vou meditar aqui alguns versículos e ser o mais breve possível. Diz assim, e veio a minha palavra, versículo 1, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocará a trombeta e avisará o povo. Aqui Deus está falando, né, que quando ele chamar uma pessoa como profeta, que ele tomar uma pessoa ali para colocar no lugar para falar sobre as notícias que Deus está falando, quando Deus avisar, eles vão tocar a trombeta, ou seja, nós vamos abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca e fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus está falando. E aqui eu vou pular para o versículo 5, que ele diz assim, ele ouvirá o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado, salvar a sua vida. Aleluia. Então aqui, Deus está falando assim, quando ele falar com a gente, para a gente dar uma notícia que a gente não der, que não for lá e avisar aquela pessoa que vai acontecer algo, ele está dizendo, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado em você. O sangue dessa pessoa será cobrado em mim. Mas se eu avisar e a pessoa não der ouvido, aí a gente não tem nada a ver. E aqui no mesmo capítulo 33, versículo 13, diz assim, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confirmando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Mesmo que eu tenha trabalhado a minha vida toda feito a obra para o Senhor, e Deus falar comigo algo, eu não obedecer, eu vou morrer debaixo da desobediência. Porque eu não obedeci a palavra de justiça de Deus, mas sim a iniquidade. Fiz aquilo que não era agradável, fiz aquilo que não era bom. Então é essa palavra que eu quero deixar para mim e para você. Que o Senhor venha colocar termos sobre nós.
Ou seja, que o Senhor venha visitar o nosso coração, que nós vamos ter mais amor pelas vidas, amor pelas pessoas, pelos animais, por tudo ter mais cuidado. Vamos ser obedientes quando Deus estiver falando conosco, não temer e chegar e fazer a vontade de Deus, mas dizer, Senhor, és Tu mesmo que está falando comigo? Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você. Não temas. E vamos ter esperança, né? Porque essa palavra que fala de Abraão, do profeta Abraão, do servo de Deus Abraão, essa palavra, se você for estudar ela, amanhã talvez eu vou colocar ela de novo, mais profundo, para que nós venhamos entender o verdadeiro chamado e o milagre de Deus, ele pode surgir nas nossas vidas. Não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo contigo, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, ele é fiel para fazer e chamar a existência em nossas vidas. Amém? Graça e paz a todos, em nome de Jesus.